o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Jeremias 37, verso 16 diz: Então Jeremias foi encarcerado numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe indagou: Há alguma palavra da parte de Jeová? Ao que imediatamente replicou Jeremias: Há. E concluiu: Eis que serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. E Jeremias ainda acrescentou ao rei Zedequias: Em que tenho errado contra ti, contra teus conselheiros, ou mesmo contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos pregaram suas mensagens nestes termos? Ora, o rei da Babilônia não atacará a vós nem a esta terra. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmão, Jeremias é considerado um dos profetas maiores. O que é isso? Não é que um profeta fosse maior que o outro. Profetas maiores ou profetas menores, é o tempo em que esses homens profetizaram. Por exemplo, Jeremias passa no período dele 3 reis. Então, quer dizer, ele profetizou muito tempo. Por isso o livro também é tão grande. Então ele é considerado um profeta, um dos profetas maiores, como Ezequiel. Já outros como Amós, Miqueias, são profetas menores, porque o livro é mais curtinho, o tempo das suas profecias. Então, Jeremias ultrapassou um período de 3 reis. E o tempo todo falando, se conserta, mas não adiantava. E o que nós vemos com a vida de Jeremias? Vemos muitos anos de prisão, vemos calabouço, vemos agressão. Jeremias foi agredido, bateram nele, jogaram em condições subhumanas, colocaram ele dentro de um poço, e diz que não havia água naquele poço, mas havia muita lama, e ele atolou ali. Não se sabe a que altura do corpo de Jeremias estava a lama, até a cintura, ou mais que a cintura, mas se sabe que os homens, na verdade, o colocaram lá para morrer. Ele ia morrer lá. Alguns historiadores acreditam que aqueles homens que colocaram Jeremias naquele lugar pensavam ter água ali. Então, como era um poço desativado, mas eles imaginavam que tivesse alguma água, eles jogaram Jeremias ali para morrer ali. Só que ele atolou na lama ali. Depois Deus levanta um outro homem, vai lá e tira Jeremias. Enfim, Jeremias está nas suas fornalhas, nas suas covas, nos seus vales sombrios, encarando os seus gigantes e leões, mas a mão de Deus está lá o tempo todo. Jeremias não perdeu nada da sua vida dentro da prisão, nem do calabouço. Ele só ganhou, só teve lucro. Diferente do que muitas vezes nós, seres humanos, pensamos. Pensamos sempre no conforto, pensamos sempre no bem-estar, no estar bem, sair das pressões. Imagina as pressões na cabeça de Jeremias, né? E nós não queremos essas pressões psicológicas, etc., essas coisas loucas que nos afligem como seres psicossomáticos, diz a ciência. Nós queremos estar sempre tranquilos, numa boa, vendo tudo dar certo. E para Jeremias, tinha alguma coisa dando certo? Estava tudo dando errado, ou estava dando certo? Uma coisa ele sabe, que está ouvindo Deus. Alguém que
tem certeza que está ouvindo Deus, pode imaginar que vai dar tudo errado? O que ele imaginou? Caramba, ouvi Deus, vou falar com o rei, vou falar com os conselheiros, e eles vão ouvir, eu estou ouvindo Deus. Você sabe que por ouvir Deus podem matar você? Agora então eu vou perguntar, né? Já que eu sou cômico e irônico, quem quer ouvir Deus aí? Ainda tem gente que gosta do túmulo mais do que o parque de diversão. É por isso que nem os loucos errarão o caminho, né? Então, irmão, ouvir Deus é problemático. Quando se ouve Deus, você se torna inimigo de quem não ouve. Imagina, hoje, nós sairmos ali na rua e dizermos assim para uma primeira pessoa que está passando: ei, você aí, queria te dizer uma coisa. Eu ouvi Deus, Deus falou comigo. O que o camarada vai olhar para a tua cara? Ele vai logo segurar a bolsa dele. Esse cara é maluco, trombadinha, ladrão. Se tiver uma criança perto, meu filho, passa para cá, sai de perto desse homem. É ou não é, irmão? Ouvir Deus é isso, irmão. A sabedoria de Deus constitui-se como uma loucura para o mundo que perece. Então, ouvir Deus é problemático. Muita gente diz: Deus, eu quero te ouvir. Deus está falando: tu não tem estrutura para me ouvir. Não é que não tem estrutura para ouvir, é que não tem estrutura para suportar o que virá sobre ti quando você ouvir Deus. Então você tem que caminhar, se preparar, para que quando chegar a hora que Deus olhar, tu está pronto, tu vai sustentar o que eu vou te dizer, aí Ele vai e fala contigo. Porque não adianta Deus falar contigo e você não aguentar a pressão e engolir a verdade ou negar a verdade. Aí você vai estar se dando mal. E Deus não nos dá nada além do que possamos suportar. Então, irmão, paciência, caminha, estrada. Tem coisas que você já sabe que é certo. O quê? Leitura bíblica, conhecimento da palavra. Tem tantos livros maravilhosos hoje, tudo de graça na internet, acervos incríveis de livros em PDF. Olha que eu fico com inveja. Eu, para ler livros antigamente, tinha que ter dinheiro, só se achava livros nas livrarias, Betânia, Juerp. Eu podia comprar um por mês, eu ia lá e comprava um por mês, caía para dentro. Às vezes lia o mesmo livro 2, 3, 4 vezes, tinha uma dificuldade incrível. Eu digo: ah, Jesus, se eu tivesse nascido nesse tempo aí. Eu era apaixonado por leitura, porque eu lia livros e eu sentia Deus. Então, irmão, vai caminhando que você já sabe que é certo. Para com esses negócios doidos, né? Essas ideias extrabíblicas. Tem muita gente preocupada: eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus. Será que eu estou ouvindo Deus? Será que aquele galo que cantou é para mim, que nem foi para Pedro? Aquela coruja que passou, será que tinha alguma coisa a ver comigo? Caramba, eu vi um cometa, como é que chama? Cometa? Que passa esses negócios? Estrela cadente, eu vi uma estrela cadente, será que é um sinal de Deus para mim? Minha mãe fez feijão, arroz e ovo, será que isso é um sinal? Você começa a ficar meio paranoico, irmão. Aqui, ó, esse livro chamado Bíblia, tem 66 livros, cada verso são sei lá quantos milhares, cada um deles é um sinal para você. Então, paciência, calma, tranquilidade, humildade. Humildade, sem humildade, irmão, a Bíblia diz que bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus.
Isso é muito poderoso. Então, repara aqui, vamos voltar aqui. Jeremias está numa situação complicada. O que levou Jeremias a esta vida complicada de muitos anos foi porque ele ouvia Deus. Se ele não tivesse ouvido Deus, ele teria tocado a vidinha dele lá. Mas não, Jeremias, não diga sou uma criança. Aonde eu te enviar, tu vai, o que eu te disser, tu diz. Jeremias começou a ouvir, segundo os historiadores, realmente ali a expressão não diga sou uma criança, porque ele teria realmente ouvido Deus muito cedo. Não que a vida dele como um chamado ministerial começou cedo, mas ele ouviu cedo e disse sou uma criança. Isso aconteceu na infância, na adolescência de Jeremias. Não que o ministério dele começou ali. Deus cessou e ele passou 10 anos, vamos assim dizer, sem ouvir nada, até que Deus vem e se manifesta a ele novamente. Deu a primeira experiência, depois começa a se manifestar a ele, já quando ele é um adulto. Houve uma lacuna aí. Então, quando se ouve Deus, se é um problema para todo mundo. Eu sou um problema hoje, porque eu ouço Deus. Eu sou um problema, meu irmão. Você quer fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus vai fazer com que você se torne um problema. Um problema, às vezes, para o teu vizinho, às vezes um problema para a tua esposa. Né? Tocou o telefone, eu vou e atendo. Pastor, eu quero saber o que acontece nessa igreja, porque depois que meu marido foi para essa igreja, ele se transformou numa desgraça. Eu digo, opa, tem mais um convertido por aí. Mas é isso que acontece com quem conhece a verdade. Você fica louco. Caraca, eu bati a cabeça pro diabo, agora eu estou sentindo Deus. Você fica em êxtase, você não quer mais parar. No começo da minha juventude, meu irmão, isso nos invade, isso é realmente tremendo. Eu juntava a galera, né? Vamos buscar em Deus. Juntava uma turminha, vamos. A gente subia o Alto da Boa Vista, ia lá para o Sumaré, ficava lá orando. Lembra, irmão Marcos? Então, ficávamos buscando a face de Deus. Íamos para a área de lazer, vamos buscar Deus lá, viemos orar e buscar e sentir Deus, coisa gloriosa, sabe? Tem culto em alguma igreja hoje? Tem na igreja tal, vamos lá. Você sentiu aquela coisa gloriosa uma vez, você não quer parar mais. Aí as esposas ligam para cá, né? Indignadas. Meu marido, depois que conheceu essa igreja, ficou fanático, fica dentro do quarto lendo Bíblia, não dá atenção mais para nada nem para ninguém. Isso é fanatismo. E para você é fanatismo? Se você acreditasse que fosse entrar no teu quarto e ouvir e ver Deus, o que você faria? Se trancaria lá e não ia querer sair. Porque não temos outro foco, outro projeto e objetivo senão Deus. Agora, os que pensam em outras coisas, não, vão dividir todo o seu tempo, toda a sua história com outras coisas. Mas nós que queremos Deus, se eu sei que eu me ajoelhei aqui, não senti nada, caramba. Me ajoelhei ali, senti Deus. Então eu vou orar todo dia ali. Não sei porquê, mas foi ali que eu senti Deus. Isso se traduz na nossa alma, é algo tremendo. Então, irmão, ouvir Deus pode te causar muitos problemas, né? Aí eu diria, acrescentaria eu nas bem-aventuranças: bem-aventurados os problemáticos, porque deles é o reino dos céus. Presta atenção nessa frase que o Espírito Santo manda te dizer. Presta atenção se ela não vai te causar problema, meu Jesus.
Deus me disse essa frase hoje à tarde, mas eu tinha esquecido, ele me lembrou agora. Falou de novo. Presta atenção. O meu Deus não se curva a bandeiras. Essa é a frase. Essa é a frase que você vai usar daqui para frente em muitas situações. Você vai dizer para muita gente: ô meu amigo, o meu Deus não se curva a bandeiras. O meu Deus não presta continência general. Ih, você vai arranjar problema, irmão. Você vai ser um cara problemático. O exército vai te esquartejar. Quer ouvir Deus? Você acabou de ouvir, vê o que você vai fazer com isso. Tem estrutura para suportar? Ou vai negar? Você que sabe. Você veio aqui para ouvir Deus? É contigo. É contigo, irmão. Mas que o nosso Deus não se curva nem a hinos, nem a bandeiras. Não se curva. Não presta continência, não presta. Ele não presta continência. E tem mais, eu vou dizer mais uma coisa, hein? O meu Deus não usa farda. Meu Deus não usa farda. O que isso se traduz? Isso se traduz em problema, irmão. Mas chegar uma hora que não vão suportar esse povo chamado geração Jesus Cristo. E alguém vai chegar lá e vai pegar uma caneta, extermina. Pronto, extermina. Mas o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, irmão, repara que Jeremias é encarcerado, é espancado, tudo que o mundo pensa que tem direito, mas tudo está ali em um projeto de Deus. E aquelas pessoas todas, elas estão achando que estão certas. É o retrato de toda uma sociedade em todos os tempos, em todas as gerações. Porque existem os equívocos e existe a verdade. O que é o equívoco? O equívoco é aquilo que eu acho. Aquilo que eu penso ser o certo, isso é um equívoco. E o que é a verdade? A verdade é aquilo que Deus revela, e nisso não tem dúvida. Então, o que mais tem são pessoas equivocadas. Eu mencionava de um pastor aí que discutia no Zap com um dos nossos irmãos, e ele dizia: mas rapaz, eu sou pastor mesmo, rapaz, eu sou pastor da maior igreja do Brasil, sou pastor das Assembleias de Deus. O que é isso? Equívoco, isso não é a verdade. As Assembleias de Deus não são a maior igreja do Brasil. Por quê? Porque já não são igreja. O nosso Deus não é o Deus das Assembleias de Deus, eles estão vivendo um equívoco. O nosso Deus, o verdadeiro, falou: aonde entrar político eu saio. Então nós não servimos nem o mesmo Deus, e alguém está equivocado. Sou pastor da maior igreja do Brasil, sou pastor das Assembleias de Deus. Assembleia de Deus já virou templo de Satanás há décadas. Tem décadas que as Assembleias de Deus já viraram um templo de Satanás, um palanque para os políticos. Equívoco. Assim era no tempo de Jeremias. Olha, Deus vai entregar essa cidade na mão de Babilônia. Não, mas tem dezenas de profetas dizendo: nada, esse aqui é o povo de Deus, esta é a cidade, a terra que Deus deu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Foi nessa terra que nós nos multiplicamos, prosperamos. Como que Deus vai entregar? Aqui está o templo do Senhor, olha o templo do Senhor, aonde Deus habita. E o povo dizia: aqui está o templo do Senhor. Aí Jeremias dizia assim: Deus não habita em templos. Entende, irmão? Ou seja, equívocos e verdades. Essa é a cidade de Deus. Ele vai destruir essa cidade. Pessoas convictas naquilo que acreditavam: nós somos o seu povo, mas Deus está irado com vocês.
E tinha um grupo lá que falava diante do rei e debatia com Jeremias, e ele dizia assim: olha, rei, os sacerdotes estão lá fazendo vigílias de oração. Aí Jeremias vem e diz assim: mas Deus não vai ouvi-los. Aí o rei vem e diz assim: dezenas de profetas, e Deus está falando só por você? Você quer ouvir Deus, irmão? Você vai ter um problema. As pessoas vão dizer assim: mas quer dizer que então está todo mundo errado, você é o único certinho? Quer ouvir Deus? Micaías, vem cá. Micaías, eu vou te dizer uma coisa. O rei mandou te chamar, porque ele disse que você ouve Deus. Você ouve Deus, Micaías? Micaías, vê lá o que tu vai dizer para o rei, tá? Já tem 40 lá dizendo coisas boas para o rei, dizendo que ele pode ir à peleja, que ele vai prosperar, que está tudo bem. Veja lá o que tu vai dizer, hein? Que a tua palavra seja igual a deles. Que a tua palavra seja o quê? Igual a deles? Quem ouve Deus sempre tem uma palavra diferente. Quem ouve Deus tem a revelação. E o que é a revelação? É aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Revelação é quando Deus abre uma porta onde não tinha porta. Revelação é quando Deus chama a existência algo do nada. Isso é revelação. Quando Deus diz haja, e não tem por que existir, mas vai existir. Micaías, vem cá, tu vai falar, vê lá, hein? Aquilo que o Senhor me disser, isso falarei. Não há equívoco. Não vou lá para dizer nada, não me interessa. Eu não quero saber se o rei vai para a peleja, se ele não vai para a peleja, se ele vai ser vencedor, se ele vai morrer. Isso não é problema meu. Vocês querem ouvir o que? Deus? Qual foi o resultado? Cárcere. Ouvir Deus é um problema, né, irmão? Ouvir Deus é só para gente muito valente, que diz assim: Deus, fala comigo, e eu sustentarei a tua palavra como uma arca poderosa. Pode falar comigo, que a tua palavra não vai escapar dos meus lábios. Eu a proclamarei aos 4 cantos. Aí Deus vem, manda o anjo anota as tuas palavras, leva diante dele, está aqui, Senhor, a declaração dele. Aí Deus diz assim: então abre os céus sobre ele. É assim, irmão, que as coisas acontecem. Agora, ouvir Deus gera problema. E quantas vezes eu já fui questionado: mas peraí, você está querendo me dizer que todas as igrejas estão erradas? Todas estão na política e você está dizendo que está tudo errado? Você então é o único certo? Eu digo assim: eu sou o único certo. Aí o camarada: mas não é possível. Eu digo assim: é possível sim. Lança qualquer desafio de vida ou de morte, chama qualquer pastor aí envolvido na política, põe diante de mim e vamos ver quem tem Deus. Pode juntar todas as assembleias, todos os batistas, todos os metodistas, todos os presbiterianos, toda a Universal, toda a Maranata, todas as igrejas do mundo, pode juntar. Eu sou o único certo, porque eu ouvi de Deus. Quem ouve de Deus está sempre certo. Quer ouvir Deus, irmão?
Quem ouve de Deus está sempre certo. E Jeremias vem e diz assim para ele: o rei Zedequias, né? O rei. Um rei aqui chega, tem alguma palavra do Senhor? Jeremias diz: tem. É isso, isso, isso e isso. Tem mais, rei? Cadê os teus profetas agora? Cadê os teus profetas, rei? Que disseram que Babilônia não viria, que os sacerdotes estavam clamando, que Deus ia ouvir os sacerdotes, que lá está o templo do Senhor. E eu já disse, eu posso imaginar Jeremias dizendo para o rei: eu já falei, não digam templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, não digam isso. Ninguém me ouviu. Cadê os teus profetas agora? Não importa, meu irmão, a palavra de Deus é semente poderosa, sempre germina. Não tem tempestade que impeça a palavra de Deus de germinar. Não tem vento que remova a semente da palavra de Deus. Não tem. E no final de tudo, a palavra germinou. Jeremias passou no calabouço, passou na prisão, passou na pancadaria. Jeremias ficou preso durante anos. Jeremias ficou preso anos. Depois lá no pátio da guarda do rei, ficou preso anos. No final, todos que tinham as suas palavras, as suas falsas profecias e os seus equívocos pereceram, mas a palavra de Jeremias, que era a palavra de Deus, floresceu. E no final, quem foi exaltado? Eles caíram ao fio da espada, eles foram cegos, eles foram levados com anzol nos beiços, cordas no pescoço, arrastados por cavalos. E Jeremias, Nabucodonosor chega e diz assim: tem um tal Jeremias lá naquela cidade. Chama o seu Nabuzaradã, um capitão seu, e diz assim: procura por este homem, que nada lhe aconteça, e o convide, se ele quiser, ele pode ser meu convidado na corte, ele pode viver comigo, ele pode comer na minha mesa. Vale a pena sofrer pela verdade, e verdade só existe uma: a palavra que Deus revela. Lá no verso 38, no capítulo 1, aconteceu que Safadias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selaías, Pazur, filho de Malquias, escutaram o que Jeremias pregava a todo o povo nestes termos: assim adverte Jeová, quem permanecer nesta cidade certamente morrerá em meio à guerra, pela fome ou por causa de peste. Todavia quem se render aos babilônios viverá, pois a sua vida lhe será entregue como despojo, e portanto escapará da morte. Assim declara o Senhor: em verdade esta cidade será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes sugeriram imediatamente ao rei: eis que este homem deve ser condenado à morte. Deste modo, ele está desencorajando todos os soldados que restaram na cidade, bem como todo o povo, com a mensagem que está pregando. Ora, este homem não está buscando o bem deste povo, mas a sua ruína. Diante disso, o rei Ezequias declarou: eis que ele está em vossas mãos, porquanto não será este rei que lhes fará qualquer oposição. Então agarraram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, poço que se situava no pátio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Entretanto a cisterna não havia água, apenas barro, e Jeremias atolou na lama. Esse homem está perturbando a cidade. Esse homem está dizendo para os soldados treinados na guerra, os soldados que estão com batalha, os soldados que têm capacete, armadura, escudo, que têm espada, ele está dizendo para esses soldados não guerrearem. Ele está juntando dezenas, centenas de soldados, e ele está dizendo: não guerreiem. Ele tem que ser morto. Sabe por quê?
porque ele está conseguindo persuadir um exército. Dá para você entender, meu irmão? Como é poderoso ouvir Deus. Você pode livrar exércitos da morte, livrar exércitos do massacre. E alguns dizem, tem que matar, esse homem aí tem que morrer. Por quê? Porque ele está ouvindo Deus. Nem sempre a voz de Deus, a palavra de Deus, vai agradar. Na verdade, que na maioria dos casos, grande maioria esmagadora, ela vai desagradar. A palavra de Deus agrada a poucos, né? Porque a Escritura diz que o semeador saiu a semear, e ele semeou 4 vezes, não foi? Uma entre espinhos, não deu em nada. Uma à beira do caminho, não deu em nada. Uma entre pedras, não deu em nada. E uma outra caiu em boa terra. Então, a cada 4 sementes, uma germinou. Imagina, a cada 400 pessoas, vamos assim falar a grosso modo, a cada 400 pessoas, 100 dá algum ouvido à palavra de Deus. A cada 4.000, 1.000 dão ouvidos. A cada 40.000, 10.000 dão ouvidos. A cada 400.000, 100.000 dão ouvidos. Olha como vai a proporção. Se nós, só um pensamento, se nós formos levantando a proporção, olha como vai se multiplicando assustadoramente o número dos perdidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos, pouquíssimos escolhidos. Então, irmão, hoje nós não vamos nos demorar, mas eu tenho certeza de uma coisa, que grandes coisas está fazendo o Senhor por nós. Então, você quer ouvir Deus, você quer aprender as coisas de Deus, e as pessoas que estão por aí equivocadas, batendo no peito, iludidas com a prosperidade que nunca haverá, iludidas com as campanhas, com as correntes, nos seus propósitos, né? Como se diz, nos seus equívocos, elas estão convictas. Uma vez eu peguei uma pessoa que estava frequentando Universal, aí começou a falar, não, irmão, que eu estou na campanha tal, na fogueira santa de Israel, porque eu tenho um objetivo e tal. Eu falei assim, de onde vem esse objetivo? Vem de você ou Deus te mostrou esse objetivo? Não, irmão, porque eu estou no propósito. Eu falei, mas que propósito? O teu ou o de Deus? Não, irmão, não, chega de conversa, nada vai me tirar do meu propósito. Ah, é? Então vai a caminho do inferno, porque a Universal é uma porta do inferno. Só existe propósito real quando esse propósito vem de Deus. E uma coisa é certa, Deus não me mandou buscar riqueza, Ele me mandou buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas seriam acrescentadas. Nunca houve na Escritura uma advertência, me pede as riquezas que eu vou te dar. Não, nada disso, nada disso. Quando diz para Jesus, né, pede-me o mundo como herança e eu te darei. Imagina, Deus está falando de ouro e prata? Não está falando de ouro e prata. Os projetos de Deus são outros. Deus está em busca de coisas que valem mais que ouro e prata, que vale mais que o mundo inteiro. Então, para nós concluirmos, irmão, você gostaria mesmo de saber qual é a vontade de Deus? Ouvir Deus? Você tem vindo aqui, né? E eu tenho certeza que uma marca desse ministério, infelizmente, ou não, infelizmente não, felizmente, porque não pode andar dois juntos se não tiver de acordo. Quando os casais vêm para cá, logo logo eles se separam. Fazer o quê, né? Graças a Deus. Logo se separa, é marca. Começa o conflito, começa o atrito. Por quê? Porque entre luz e trevas não tem comunhão.
Um ouve a mensagem, quer a mensagem, o outro não quer, a briga se levanta renhida, é foice, é facão, é peixeira, para tudo que é canto, e cá entre nós, tem que ser assim mesmo, porque a palavra do Senhor é espada, a espada divide, espada racha, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão, porque estarão dois numa casa, estarão reunidos vários numa casa, será 1 contra 2 e 2 contra 1, 3 contra 2 e 2 contra 3, não foi isso que Jesus falou? E tem mais, a minha palavra fará com que os inimigos do homem sejam os da sua própria casa. Tem inimigo, irmão? É porque você tem ouvido Deus. Tem inimigo? É porque a palavra encontrou repouso no seu coração, que é uma boa terra. Se você tem inimigo, exulte e canta como filho de Sião, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. É assim mesmo. Teu marido não vale mais que esse ministério. Teu marido não vale mais que essa pregação que você acabou de ouvir hoje. A tua esposa não vale mais que esta palavra, nem o teu filho não vale mais que ela. O Espírito que paira aqui dentro tem mais valor para nós que a nossa própria vida. Então quem tiver que viver, que viva. Quem tiver que morrer, que morra. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu irmão, é exatamente assim. Quer ouvir Deus? Tem coragem para reter o que vai ouvir? Quão grandes coisas você tem ouvido. Eu te digo, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Assim que começou o culto, eu vi um barco grande, um veleiro muito grande, e ele vinha pelo céu, e ele entrou ali nas janelas do lado onde fica a Diana. Ele rebentou essa parte e anjos pularam dele e começaram a puxar cordas e puxar esse barco para dentro. Então alguns irmãos vieram, pegaram essas cordas junto e puxaram para esse barco entrar dentro da igreja. E aí ele conseguiu, entrou ali do lado e ficou ali. Amém. Eu vi como se fosse um cavalete e alguns jornais, vários jornais assim, como se estivesse secando. 4 jornais, na verdade, eu vi. 4 jornais em cima desse cavalete. E eu vi assim como se estivesse secando, e cheguei perto. E o nome desse jornal era Geração Jesus Cristo, e tinha algumas reportagens, algumas coisas nesse jornal. Amém. Eu vi uma grande árvore se formar atrás do púlpito. Mas essa árvore era uma árvore diferente. Ela era uma árvore que ela era só raízes. E ela ia crescendo aquelas raízes, e a própria raiz formou uma grande árvore, mas ela era uma árvore só de raízes. E dentro dela tinha uma cadeira, e essa cadeira foi encoberta assim por aquelas raízes, e ela cresceu enorme. Então na frente dessa árvore caiu uma tela, como se fosse um projetor, caiu na frente dessa árvore. E começou a passar um filme ali. E esse filme era a vida do pastor. Eu vi o pastor quando criança brincando, jogando bola na sua adolescência, e assim foi passando esse filme. E sempre com ele estava um anjo com uma espada na mão. E em vários momentos da sua adolescência, ele tentou dar essa espada para ele, até que chegou um ponto que o pastor estava maior assim, né?
E eu vi o anjo entregando essa espada para o senhor, pastor. Então o senhor embainhou essa espada e eu continuei vendo esse filme. E eu vi o senhor pregando e foi indo. E o senhor foi até chegar numa idade mais velho, né? E o senhor continuava pregando, idoso, né? Com aquela espada do lado. Interessante que exatamente com o mesmo vigor, assim, só mais a gente via que tinha, eu via que tinha mais anos, mas com o mesmo vigor e com aquela espada do lado e pregando com a mesma ousadia, andando assim no púlpito. Incrível essa visão. Amém. Eu vi quando desceu um anjo com um ramalete, não sei se é esse o nome, um fardo de trigo, aquele fardo assim de trigo. Ele entrou dentro da igreja e botou na frente do púlpito esse ramalete, fardo, não sei como é o nome, de trigo. Amém. Eu via quando um anjo vestia um irmão, ele botava uma capa não, uma veste, né? Uma veste, aquelas vestes que é o corpo inteiro, né? Uma veste assim vermelha, dava um caniço, um cajado, né? Um pedaço de pau na mão, ele dava um saquinho com pão e também uma coisa com água, assim, aquele cântaro, né, que bota assim no pescoço, assim, no peito, e dava para esse irmão. Amém. Eu via como se fosse um poço bem fundo, assim, um buraco bem fundo, e lá no fundo desse poço tinha irmãos esquecidos lá, e nesse poço tinha espadas também jogadas lá, esquecidas. Algumas espadas até ficaram enterradas assim, ó, no começo do poço. Talvez quando tentou cair, tentou usar a espada para se segurar, mas a espada ficou e a pessoa caiu lá no fundo do poço. Amém. Eu vi quando um anjo veio e cortou como um cetro com uma lua na ponta. É um cetro de bruxaria, de esoterismo. Aquele cetro que tem aquela lua assim na ponta. O anjo veio e cortou esse cetro. E o Espírito me disse que Deus irá julgar aquele que ainda cocheia entre dois pensamentos, aquele que ainda tem a visão esotérica. Foi isso que ele me falou, a visão do esoterismo ainda está dentro da igreja. Deus irá julgar. Por isso foi a cortar desse cedro. Assim diz o Senhor, aquele que acredita em horóscopo, Deus irá julgar. Amém. Eu vi quando chegou um anjo na porta, com uma bandeira do Brasil, ele rasgou, jogou no chão, e assim vieram vários outros anjos com várias outras bandeiras e nações, e eles rasgavam essa bandeira, tipo dos Estados Unidos, eu vi algumas outras, e entravam para dentro da igreja. Então desceu um anjo na frente do púlpito com um pergaminho na mão, e ele lia esse pergaminho, e eu não entendi o que ele falou, e o céu se abriu e desceram anjos brancos com uma mesa, como se fosse para uma festa, e colocaram ali onde é que fica a mesa sempre das festas. Amém. Eu vi quando um anjo abraçou um homem pelos ombros e levou ele até na rua,
E lá na rua ele ficou meio desolado e a família dele ficou na parte de dentro do templo, e ele foi até a rua e ficou assim meio desolado. E eu tenho uma palavra para essa pessoa: o teu tempo está chegando. Amém. Paz, pastor. Pastor, agora antes de começar o culto, eu estava orando a Deus e Ele me mostrava uma bola de fogo, que essa bola ela vinha por trás do púlpito nas janelas e ela se posicionava à frente do púlpito. Era como se estivesse esperando os irmãos chegarem na igreja. A igreja até então estava vazia de pessoas. Apenas anjos estavam ali naquele local. Paz, pastor. Paz, pastor. Deus me mostra, pastor, uma mulher. Ela está gestante, com a barriga já acho que de 4 a 5 meses de gestação. E aproxima-se dela um anjo. E aquele anjo, com a sua espada, ele corta a barriga daquela mulher. E ali ele tira aquele feto. Aquele feto ainda estava em gestação ainda, ele ainda estava se formando. E aquele feto, o anjo segura ele assim na mão. E ele morre, aquele feto morre total. Aquela vida acaba. Foi o que eu vi. Mas eu vi um desespero muito grande naquela mulher quando ela via aquela criança sair de dentro dela e ficar ali sem vida. Ela chorava, ela pranteava, ela se angustiava, mas não tinha mais jeito. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostrou também a igreja como se fosse uma plantação. E eu via os pés de trigo muito altos, já assim, passando mais ou menos de 1 metro, 1,5 metro, 1,10 metro por aí. E ali, pastor, eu via que crescia uma planta e ela se agarrava àquele trigo. Mas Deus me mostrava como se o Senhor, pastor, fosse um jardineiro. E o Senhor cuidava daquelas plantas, o Senhor regava, o Senhor ia lá no pezinho dela, mexia na areia, ali cuidando mesmo daquela plantação. E o anjo veio bem próximo de mim e ele disse: a colheita está próxima. A colheita está próxima. Paz, pastor. Undertale. Amém. Logo assim, pastor, que o senhor começou a falar acerca do ministério de 17 anos que está se cumprindo, o ministério, enquanto o senhor falava, as asas do senhor se abriam. Primeiro abriu uma asa do lado esquerdo, quando o senhor fez assim com o braço, e depois abriu a outra asa. Abriram-se as 2 asas do senhor. As asas do senhor se abriram. Deus me mostrava dentro da igreja, brotando águas do chão da igreja. A água vinha minando do chão da igreja, muito clarinha a água, e chovia sobre a igreja. Mas não era chuva forte, era uma chuva razoável. E vinha como se fosse gotas, tal, uma chuva razoável. E a água vinha subindo, 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 e eu via a igreja como você olha para a água e você vê a sombra ali, e a água movendo, e as pessoas ali, aquela sombra se movendo ali dentro da água, né? As pessoas ali, meio que a sombra ali aparecendo. Aí a água ia subindo, subindo do joelho, ia subindo o peito, ia cobrindo. E a mensagem que Deus me falava, a palavra do Senhor, é que a palavra que Deus tem dado, essas águas, vão mexer com vidas, vão mexer. E essas pessoas vão ter que decidir se ficam dentro das águas
ou se saem das águas. As águas iam subindo, 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 e chegava até o topo das nuvens. Aí eu via do alto, pastor, um manancial de água que descia sobre esse lugar. E ali ia enchendo como se isso aqui fosse um grande aquário. E as águas iam tomando toda a igreja. Lá onde o Cícero está, um anjo, eu nunca vi esse anjo ali, ele chegou ali, ele tem uma espada, e ele não tem toda a armadura dele não é toda fechada. Ele tem parte aqui, ele é forte, muito forte esse anjo. Ele tem como se fosse uma luva que vem até aqui, uma sandália que ele tem, e algumas partes do corpo dele é coberta. Ele não é completo a armadura dele. Ele está lá próximo do Cícero. E eu via também, pastor, 7 cavaleiros que chegavam aqui. E ele chegava com seus cavalos, entrava justamente por lá. Esse anjo que está lá, próximo ao Cícero, ele está aguardando algo que vai chegar aqui na igreja. E chegavam esses 7 cavaleiros, seus cavalos vermelhos, e eles vinham de muito longe. Eles vinham de muito longe para esse lugar. E eles chegavam vindo com arsenal de espadas, as bolsas deles muito cheias de espada. E Deus dizia, pastor, que Deus me mostrava uma parede, e essa parede é de aço. É de aço. E Deus dizia que as orações estão batendo nessa parede e vai derrubar. E quando derrubar essa parede, vai surgir guerra, mas uma guerra muito terrível nesse ministério. E esses cavaleiros, Deus já os chamou, que eles vão fazer parte dessa guerra. Eles vão estar a favor do ministério. E eles trouxeram armas, trouxeram muitas armas nas suas bolsas. Essa foi a visão que Deus me mostrou. Amém? Volta aí. Paz. Pastor, essa madrugada, quando estávamos orando, Deus mostrava um irmão aqui caído, ele tinha a corda no pescoço e ele não respirava. Ele estava como se estivesse verdadeiramente morto. E mostrava uma irmã daqui de dentro, um demônio com a foice atrás dela. Não estava aqui dentro, estava lá fora. Depois Deus mostrava essa mesma irmã com a corda no pescoço, pendurada por um gancho, e ela estribuchava, e a sua língua saía para fora. E hoje, durante o culto, Deus mostrava essa mesma irmã, o anjo pegando ela pelos cabelos e jogando ela para fora da igreja. E quando o Senhor cantava aquele louvor dos mártires, se tiver que viver, por ti viverei, vinha aqui dentro uma cruz muito grande. E alguns irmãos vinham à frente. À medida que os irmãos fossem ficando um do lado do outro, a cruz ela ia aumentando. E ela estava deitada. E nas duas laterais tinham 2 furos. Depois caía dessa cruz sangue. E esse sangue que derramava dessa cruz, ele banhava os irmãos que estavam debaixo dela. E na ponta dessa cruz estava escrito: o Rei das Igrejas. Estava escrito nessa cruz. Quando o irmão André orava, via como caía fogo em vários lugares. Deus me levava em lugares, via homens armados, pronto para estrupar crianças. E o anjo vinha e cortava a cabeça deles. Mostrava empresários com crianças, adolescentes, jovens, pronto para consumar aquele ato, e o anjo vinha e cortava a cabeça desses homens quando era clamado por justiça. Foi uma coisa muito profunda. E quando o Senhor cantava aquele louvor, Amigo Fiel, Deus me levava num lugar, esse lugar, pastor, brilhava muito. Lá não existia sol, mas como se a glória de Deus ela estava naquele lugar, e aparecia como se fosse um homem, com a orla muito branca, não dava para ver a face,
E no peito dele estava escrito verdadeiro amigo. Foi essa visão que Deus me deu hoje.